Do capítulo 4, em nome do Senhor, nós vamos ler Salmo 127, lembrando que é o tema desse mês: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então é um trabalho nosso e um trabalho de Deus. Hoje, irmãos, eu quero ler um texto com os irmãos de Êxodo 4, nos versos 24 até o 26. Colocando para nós, irmãos, a importância que a nossa casa tem. Não somente para Deus, porque a gente sabe que Deus se importa com a nossa casa, mas sobretudo para nós, porque existe uma parte que cabe a nós. E nós precisamos realmente estar atento a isso. Êxodo capítulo 4, glória a Deus, verso 24, que diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. E nesses versículos que agora acabamos de ler, a nossa oração, Senhor, é: abra o nosso entendimento. Senhor, a tua espada, Espírito Santo, é esta palavra. Use-a nessa noite, de maneira que ela cumpra o seu propósito. Corte aquilo que está arraigado em nós e que não procede do Senhor. Meu Deus, alinhe nossa vida à vontade tua. É o que nós oramos e por isso te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema dessa mensagem é: sua casa vem primeiro. Você vai deixar a sua Bíblia aberta ou vai ficar aí antenado depois nos versículos que nós vamos voltar a ler. Mas eu queria então, irmãos, pensar com você a quem primeiramente esse texto se refere. A Moisés, um homem de Deus. Um homem de Deus. E quando a gente fala de homem de Deus, homem de verdade, o que é que a gente pensa em relação a isso? O que seria um homem de verdade? Um sacerdote do lar, um chefe de família, uma mulher de verdade, uma ajudadora fiel. Esse contexto familiar. Então, irmãos, muitos pensamentos vêm à nossa mente. Então, principalmente quando se diz respeito a homem, a gente pensa, um homem de verdade é um homem próspero, é um homem provedor, é um homem ativo, é um homem que desbrava, conquistador, uma mulher que vai junto a ele. E muitas vezes nós imaginamos algo assim, uma aventura muito grande no que diz respeito ao lado de fora, ao que eu sou do lado de fora da minha casa. Só que quando a gente pensa no que a Bíblia diz, a gente vai ver que homem e mulher de verdade é aquele que primeiramente o faz acontecer, essa realidade de ser um homem ou uma mulher de Deus dentro da sua casa. Primeiramente dentro da sua casa. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Davi seria um dele, um homem guerreiro, um homem conquistador, um homem que reinou com grande perícia, graça de Deus, vencendo grandes desafios, mas que foi um fracasso dentro da sua própria casa. E Deus a todo custo quer nos evitar a passar por isso. Quer nos livrar de sermos pessoas que conquistam o mundo, que chegam à lua, mas não conseguem conquistar, não conseguem viver algo diferente dentro da sua própria casa. O exemplo disso, irmãos, é o texto que a gente acabou de ler. Esse texto aqui vem logo após o momento que Deus se revela a Moisés. Capítulo 3 de Êxodo, você vai ver que Deus se revela a Moisés como eu sou. Deus faz um chamado a Moisés. Deus capacita Moisés. Ele se vê tão incapaz de realizar aquela missão. Ele coloca vários problemas ali. Eu sou um homem pesado de língua, Faraó não vai me receber, quem sou eu? Não importa quem você é, importa como Deus falando para ele, quem eu sou.
Então não importa quem somos nós, nossas debilidades, nós temos um Deus que nos capacita. Nós temos um Deus que nos abençoa. Então Deus mostra para ele tudo isso, faz um chamado, mostra como ele estaria com Moisés. Pega esse cajado, Moisés, o cajado se transforma em serpente, põe a mão no peito, a mão sai leprosa, põe de volta a mão sai limpa. Você vai porque eu estou te capacitando. Quem fez a língua? Quem fez a boca? Eu fiz, Moisés. Então Deus dá a ele toda a capacitação que ele precisaria para realizar o seu chamado. E aí, irmãos, o que é que a gente percebe? Que Deus estava conduzindo a vida de Moisés para avançar em maturidade. Deus estava fazendo de Moisés um homem de verdade. Não um medroso, não um tímido. Deus iria usá-lo de uma maneira tal, mas ele precisaria estar pronto. Ele precisaria estar apto para isso, não apenas com o cajado na mão, mas dentro de si. Como é que ele estava ali? Não se sentindo menor, se sentindo um fracasso. Eu era o cara do Egito, hoje eu sou um ninguém jogado aqui nesse deserto. Não, Moisés, você tem a mim, você tem o eu sou, eu vou com você. Então, olha só, um antes de Moisés, um homem sem revelação, um homem que não tinha ideia de quem era o Senhor, embora talvez ali na influência dos hebreus, ainda que na corte de Faraó, mas a influência, a sua mãe por um tempo está ali com ele, dando os primeiros ensinamentos, mas ele não tinha uma revelação. Filho de crente não é crentinho, ele precisa de uma revelação pessoal de Deus. E Deus fez isso com Moisés. Olha, eu vou te mostrar quem eu sou, Moisés. Eu vou atrair a sua atenção para mim e eu vou me revelar a você como o grande eu sou. E Deus dá uma revelação agora a Moisés, capacita, enche ele de ousadia e envia a Moisés. Vai cuidar do meu filho, do meu primogênito Israel. Então, irmãos, de repente, capítulo 4 começa, e ao longo do capítulo 4, parece que fazendo um parênteses, esse episódio acontece, curioso, estranho, que não dá muita explicação do que acontece. Ele está indo para o Egito com a sua família, ele para numa estalagem, de repente a Zípora vê que Deus, diz aqui que Deus queria matar Moisés. Tinha acabado de chamar o Moisés e quer matar o Moisés, que história é essa? Como que a gente entende isso? De repente Zípora pega uma pedra, se joga, corta o prepúcio do seu filho, faz uma circuncisão meio que de emergência e joga o prepúcio aos pés do Moisés e diz que o Senhor então não mata mais Moisés, e ela chama Moisés de homem de sangue por causa da circuncisão. E a gente não entende nada. E a gente diz assim, parece meio confuso. Mas, na verdade, queridos, quando a gente pensa e para na missão de Moisés, o que é que ele estaria fazendo? Deus disse, Israel é o meu filho. Israel é o meu primogênito. E você vai cuidar do meu filho. Mas antes, Moisés, de cuidar do meu filho, você tem que aprender a cuidar do seu filho. E aí nós entendemos o que Paulo diz na carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é como se Deus estivesse mostrando para ele nesse momento, olha Moisés, o que você deixou de realizar, a sua omissão, a sua negligência, te incapacita, apesar de você ter meus dons, apesar de você ter o poder que eu tenho para te dar sobre a sua vida e realizar coisas espetaculares lá no Egito, mas você precisa, e eu não vou fazer isso por você, Moisés, você precisa cuidar da sua casa. Irmãos, a princípio, como eu falei, parece ser um dos textos, não somente para mim, irmãos,
mas os estudiosos dizem que seria esse um dos textos mais difíceis de interpretar, por causa da pouca explicação que temos não somente aqui, mas em outros versículos da palavra de Deus. Mas, irmãos, algumas coisas eu queria ressaltar então, tentando mostrar para você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. A primeira coisa, que nós não ganharemos o mundo sem primeiro ganharmos a nossa casa. Diga comigo, não ganharemos o mundo sem primeiro ganhar a nossa casa. Vamos começar a entender e o texto vai começar a fazer sentido para nós. Deus havia dado uma ordem a Abraão lá em Gênesis. Gênesis capítulo 17, do verso 9 ao 14. Deus instrui a Abraão, o pai da fé, o que deveria ser feito com a sua posteridade. E ele fala da circuncisão, que seria o sinal visível, vamos dizer assim, da aliança. Todo macho seria circuncidado ao 8º dia. Diz a palavra, verso 9 do capítulo 17. Amor, baixa esse negócio aqui. Ou desliga aqui, por favor. Está ppp tocando no meu ouvido aqui. Capítulo 17, versículo 9 de Gênesis, diz assim: disse Deus ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e você e a sua descendência. Todo do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão, não é uma escolha, é uma obrigação, Abraão, deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isto servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Verso 12: o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Verso 14: o incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do seu prepúcio deve ser eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Veja, irmãos, era algo sério. Deus deu uma ordem a Abraão e isso não tinha como negociar. Se você tiver alguém que se diz da minha linhagem, do meu povo, que não for circuncidado, esse deve ser morto, deve ser eliminado, não tem parte comigo, não tem comunhão, não tem aliança, é o selo da minha aliança. Eu pergunto, Moisés sabia disso? É óbvio, quem escreve, irmãos? Pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia é o Moisés. Ele sabia, irmãos, naquele momento que lá estava no deserto, nesse encontro da estalagem, Moisés sabia desse princípio? Sim. Sim, como um bom hebreu, ele conhecia os princípios da aliança. E aqui, irmãos, Deus observa aquela situação. Seu filho não está circuncidado. Como você vai cuidar do meu, se você não está cuidando do seu? Êxodo 4, 23 e 24, o texto que mencionei, Deus chama Israel do seu primogênito, o seu filho, mandando então dizer a Faraó: Israel é o meu primogênito, e você deixe o meu filho. Então ele trata Israel como seu filho, como seu primogênito, ao qual ele tinha uma aliança, ele tinha um compromisso. Mas, irmãos, veja bem, se Moisés não estava, porque o filho de Moisés não estava circuncidado, se ele não estava cuidando do filho dele, como que ele cuidaria do filho de Deus, que seria Israel? Então ele teria que colocar as coisas em ordem. Vem primeiro, Moisés, o campo teste. Antes de qualquer outro desafio maior, você precisa encarar os seus desafios que começam na sua casa. Do contrário, você não está apto, não está pronto, nem preparado para cuidar do meu filho.
E Deus estava ensinando de uma maneira muito, irmãos, muito intensa. Cuidar da casa é um pré-requisito, irmãos. É como se Deus tivesse assim: você vai avançar de nível se você cumprir essa etapa. Eu vou te colocar num lugar maior se você conseguir cuidar do âmbito menor da sua própria casa. Irmãos, isso é base. Se a nossa vida não está alinhada ao que diz respeito ao cuidado da nossa família, como Deus nos confiará coisas maiores em qualquer âmbito? Aquele que é fiel no pouco é o requisito para ser posto no muito. E Deus não estava vendo em Moisés esse tipo de zelo. Tem alguns estudiosos que dizem que pelo fato da Zípora, esposa de Moisés, ser uma midianita, ela achou o fato de Moisés ter circuncidado o seu primeiro filho, que era o Gerson, ela achou aquilo um absurdo. Que homem de sangue é esse que pega o meu bebê e com 8 dias passa um cutelo, passa uma pedra, uma faca e arranca o prepúcio do menino? Então, era uma midianita, não se esperava da Zípora um conhecimento de fé, um conhecimento adequado como Moisés o possuía. E pelo fato dela ter ficado chocada, alguns estudiosos dizem que ela negou o fato de Moisés circuncidar o segundo filho, que era o Eliezer, esse que estava aqui na estalagem. Então, olha, Moisés, você já cometeu essa atrocidade de circuncidar o nosso primeiro filho, você não vai fazer isso com o nosso segundo. E Moisés consentiu. E Moisés abriu mão. Tá bom então, vamos deixar isso para lá, vamos seguir avante. Irmão, mas Deus não negocia princípios que Ele estabelece. Moisés, eu não abro mão. Como que eu vou te mandar cuidar de Israel? Como que eu vou te mandar não apenas libertar, mas orientá-los? Ser aquele que vai através da minha presença promulgar os 10 mandamentos, a aliança, os princípios. Se você não está cumprindo isso na sua própria casa, cuide primeiro, Moisés, da sua casa, antes de querer cuidar da minha. Antes de querer cuidar do meu filho, cuide do seu primeiro. Cuide da sua casa em primeiro lugar, zele pela sua família, zele pelos seus filhos, zele pelo seu casamento, zele, porque isso é pré-requisito para as coisas maiores que eu tenho a fazer. Então, queridos, a primeira lição é essa: não ganharemos o mundo sem primeiro ganharmos a nossa casa. A gente muitas vezes está preocupado em ganharmos os países que ainda não foram alcançados, e é uma preocupação legítima. Mas, irmãos, se a gente não se preocupa nem com quem está dentro da nossa casa, se a gente não se preocupa nem em testemunhar, nem em dar um bom exemplo, nem em falar de Cristo, como que a gente vai ganhar o mundo? Como que a gente vai ganhar os países, as pessoas, os guetos, as tribos? Como? Tem que começar em casa. Diga comigo: Deus quer que eu comece em casa. Diga: a minha responsabilidade começa dentro da minha casa. Diga: antes de ganhar o mundo, eu preciso ganhar a minha casa. Amém? A segunda coisa, irmãos, que esse texto nos mostra e nos ensina é que não devemos negociar a obediência à palavra de Deus. Obediência não se negocia. Mas eu sou o seu chamado, Deus. Eu sou o seu escolhido. O Senhor me separou desde eu era para estar morto. Eu era para ter afogado naquele rio. Eu era para ter sido degolado por Faraó. E o Senhor me salvou. Eu sou o teu escolhido, sim. Mas a régua passa por você também, Moisés. Eu não faço concessões, muito menos para os meus escolhidos. Para ninguém, muito menos para os meus escolhidos.
Eu não abro mão dos princípios que eu coloco para os meus filhos e muito menos para os meus escolhidos. Ninguém pode se omitir disso. Não se negocia obediência à palavra. Irmãos, eu fico pensando que Moisés, ele mostrava sim um tipo de obediência. Um tipo de obediência parcial, desafiadora, mas parcial. Porque veja bem, ele estava voltando para o lugar onde ele tinha fugido. Ele fugiu do Egito porque ele estava sendo mirado por Faraó. Você virou as costas, você me traiu, você matou, você está do lado dos meus escravos, você está do lado de quem não deve estar. E diz que com medo da ira de Faraó, ele fugiu do Egito. E agora Deus manda ele voltar. Irmãos, era um desafio. Era uma ousadia chegar lá e dizendo, agora eu estou voltando e olha, está tudo errado. Deus está dizendo para deixar... Irmãos, o homem Moisés estava vivendo um grande desafio na vida dele. Era uma obediência, mas, irmãos, como disse, uma obediência parcial. Ele estava disposto a abrir mão da sua comodidade, porque ele estava lá no deserto, estava com o trabalho dele, estava com a família dele, com a Zípora, com os meninos, com o sogro. Estava tudo tranquilo, sem problema, sem dor de cabeça. Uma vida de roça, uma vida do interior, uma vida sem agitação, sem barulho. Estava lá tranquilo e passaria lá o resto da vida. Sua aposentadoria, tudo seria lá. Mas agora ele volta para confrontar, como disse Faraó, mas ele não cogitou em obedecer algo tão simples e pequeno, que era circuncidar o seu filho Eliezer. Veja, um cara pode ser um desbravador, um guerreiro, pode derrubar gigante e pode se omitir de criar com disciplina o seu próprio filho, de ordenar a sua casa acerca das ordens e dos preceitos do Senhor. Fazer concessões, irmãos, por menores que sejam hoje, pequenininhas, não tem problema não, gente. Eu estou indo lá, eu vou enfrentar cobras e escorpiões, vou enfrentar a fúria do faraó, eu vou dar a cara para bater. Deus está preocupado com um prepúcio? Tá. Deus está preocupado com uma coisinha simples assim, pastor. Eu sou a pessoa que oro 3 horas por dia, acordo de madrugada, jejum 5 vezes por semana, prego nas ruas, faço isso, faço aquilo. Deus está preocupado com uma coisinha assim? Tá, irmãos. Deus não abre mão, não negocia nossa obediência. Veja, irmãos, pequenas concessões. A gente tem vários casos, poderíamos citar Ananias e Safira. Nossa, vamos vender, irmãos, não venderam barato não, venderam caro. Ainda era muito que eles estariam colocando aos pés dos apóstolos, que nem obrigado eles eram a fazer, mas não podia fazer concessões. Mentira, gente. Para que dar uma de bonitão? Para que dar uma de o cara generoso? Seja sincero. Olha aqui, gente, eu vou querer essa parte aqui, que eu tenho umas contas para pagar, então o resto está para a igreja. Não teria problema nenhum, poderia ficar com você. Agora, você ter essa cara lavada de chegar, olha o que eu estou fazendo para Deus, toda a venda eu deposito aos seus pés, ó Senhor. Mentiroso! Mas é só uma mentirinha, pastor. Nossa, estava tão legal, o envelope era gordo, nem entrava na frechazinha do gasofilácio. Teve que colocar os pés dos apóstolos, porque não entrava. Deus vai levar em conta um tiquinho assim? Vai. Porque quem abre mão, quem faz concessões de princípios pequenos, vai negociar amanhã maiores. É só a questão de ter uma oportunidade. Ele vai ser infiel. Por isso que Jesus disse: se você no seu coração olhar para uma mulher com intenção impura e no seu coração você tiver pensamentos maus, você já cobiçou, porque aquilo dali, para partir para a real, não custa. Já começou ali. São concessões que Deus estava mostrando para Moisés que ele não poderia negociar. Não, Moisés, não aceito.
Não abro mão. Irmãos, e a Bíblia mostra de cuidados pequenos que a gente tem que ter com a nossa casa e que Deus não negocia nem abre mão deles. Primeiro, existe uma preocupação básica na área material. Você e eu precisamos cuidar materialmente, principalmente para homens, mas eu posso estender, porque hoje nós estamos num contexto, né, que tanto homens quanto mulheres trabalham. Isso é um assunto que a gente já entende, né? Mas, irmãos, vamos falar para o provedor, tem que ter ali a responsabilidade, sim, o cuidado material, não deixar faltar nada em casa. Irmãos, quando Paulo fala em Timóteo em relação aos cuidados com as viúvas, veja que não é só no ambiente marido, mulher e filhos, mas de filhos e pais. É o que Jesus fala lá no Evangelho do Corbã. Você que diz isso que eu iria abençoar os meus pais, eu os desonro quando eu digo que aquele bem material, aquela ajuda financeira que eu poderia dar para o cuidado com eles é oferta ao Senhor. Achando que está fazendo coisa boa, quando primeiramente Deus falou para honrar o Pai. Mas é oferta ao Senhor, é corbã, eu não posso tirar a oferta que é do Senhor, a oferta voluntária, mas eu vou dedicar ao Senhor, com um arranjo, como alguns estudiosos dizem, com os sacerdotes e religiosos que ficariam com parte daquela oferta. Era para se eximir, era para se esquivar da ajuda aos pais e dizer, você não pode fazer isso não. Quando Paulo fala, como eu estava dizendo, do cuidado com as viúvas, é o cuidado financeiro. Se ela tem filhos, que aprendam estes filhos primeiro a exercerem o cuidado com a viúva. Suprir as necessidades. E não está falando de orar apenas. Vou orar por você. Não, você ora, mas ajuda financeiramente também. Você ora, mas ajuda a pagar a conta de luz que está atrasada. Você ora, mas ajuda, quem sabe, a pagar um exame. É assim. O cuidado material existe e exige-se. Deus fala que isso deve acontecer. Além do cuidado material, emocional também. Quando Deus então aparece ao seu filho Jesus logo após o batismo, ele demonstra um cuidado emocional. Sim, tu és o meu filho, amado, em quem me compraste. Não teve nenhum aspecto ali material, puramente afirmativo, emocional, para dar a Jesus aquela segurança que ele precisaria, até mesmo para enfrentar a tentação que viria depois. Se tu és o Filho de Deus, veja que as tentações primeiramente eram para tirar de Jesus a segurança de quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, você entende sua paternidade mesmo? Será que você é mesmo? Você está aqui nesse deserto passando uma fome brava, violenta. Manda que essa pedra se transforme em pães. Que nada, rapaz, eu sei quem é meu pai. E está escrito assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Irmãos, ele estava seguro de quem ele era, porque tinha um pai que o afirmava. Um pai que falava. Um pai que dava segurança emocional para o filho, para a filha. Hoje, irmãos, a mentalidade de muitos é: se eu coloco comida, se eu pago conta, já está tudo ok, eu não preciso fazer mais nada. Quando, na verdade, nós temos o exemplo do próprio Deus fazendo isso com o próprio Cristo. Tu és o meu filho. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de trazer uma afirmação dentro da nossa casa? É aquele ambiente seco, é aquele ambiente sem vida, é aquele ambiente que não se troca afeto, que não se troca elogio, é aquele ambiente que cada um se fecha no seu mundo, cada um vive para si, e aqui nós temos um pai que olha para o filho e diz: você é o meu filho amado. Quantas vezes a gente já parou hoje, essa semana, para afirmar aos nossos que nós os amamos. E eu digo não apenas hoje pais e filhos, mas de uns para com os outros, filho com os pais. Eu já contei aqui minhas
dificuldades de falar isso para o meu pai e para a minha mãe, que foi quebrada com muita oração. Pode parecer uma coisa boba, pastor, melosidade. Não é, irmão. É segurança, é afirmação. Da palavra procede bênção, da boca procede bênção e procede maldição. A omissão, irmãos, o fazer, eu estava lendo a passagem em que Jesus é confrontado ali, quando um leproso, um leproso vai ao templo, e ali as pessoas ficam olhando para Jesus se ele curaria. E ele diz assim: é lícito fazer o bem ou fazer o mal em dia de sábado? Olha o que ele diz: é lícito fazer o bem ou fazer o mal. E depois ele diz assim: salvar ou deixar de fazer, ou deixar de salvar. E eu fiquei pensando nesse paralelo de fazer o mal, no primeiro momento, é deixar de fazer em outro. Porque muitas vezes a gente acha que fazer o mal é só tacar uma pedra, é só fazer algo que fira. Mas quando eu deixo de fazer, quando eu me omito a fazer, eu estou fazendo o mal também. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, se eu deixo de elogiar uma comida que foi preparada, uma prova que a menina fez, passou na régua, na risca, raspando, mas passou. Mas eu pago raro, você tinha que ter tirado 10. Quem disse? Cadê o elogio? Cadê o afeto? Cadê a palavra que vai firmar a pessoa numa estabilidade que ela precisa? Todos nós precisamos, sim ou não? Sim ou não? Não, pastor, eu não gosto que ninguém me elogie. Então você tem algum problema muito sério. Você tem um trauma que precisa ser curado. Não estou dizendo, irmãos, é ficar pagiando, ficar puxando o saco, não é isso. Não é demagogia, é sinceridade, é afirmação, é reconhecimento. Foi bom, deixa eu te dar honra por isso. Agradece, seja solícito, seja alguém que se expressa emocionalmente e espiritualmente também. Diz em Timóteo, Paulo falando que ele precisa, o homem de Deus, precisa governar bem a sua própria casa. E isso fala em termos espirituais, criando filhos com disciplina e respeito. E isso é a parte espiritual, é chamar para mostrar o que tem na palavra, é orar, é ministrar sobre a família, é abençoar a casa, é mostrar que tem um zelo espiritual, porque existe um mundo que a gente também não vê e a gente age nesses 4 níveis: materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Isso é cuidado. Pastor, mas eu já obedeço, eu já vou à igreja, já dizimo, já faço isso, já faço aquilo. Mas quando diz respeito aos cuidados com a nossa própria casa, coisas como essa a gente negligencia. E Deus, irmãos, assim como Ele não abre mão daquilo que a gente considera princípios maiores, mais vultuosos, que todo mundo vai ver, que vão fazer tocar uma trombeta diante de nós, aquilo que a gente faz em casa, quando a gente ora por algum dos nossos familiares, quando a gente traz uma palavra de afirmação, um encorajamento, um elogio, é algo que Deus espera também. E abrir mão disso, irmãos, é um perigo, e Deus não negocia princípios que Ele deixou. E Moisés estava disposto a obedecer a Deus em coisas grandes, mas não estava disposto a obedecer em coisas menores. Diga: Deus espera de mim uma obediência não parcial, mas plena à palavra de Deus. E para terminar, irmãos, não devemos terceirizar as nossas responsabilidades. Não devemos terceirizar a nossa responsabilidade, colocar para outro. Irmãos, Moisés não teve dificuldade de segurar o cajado. O que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. Pois é, Moisés, com essa vara e com esse cajado, você vai mostrar quem eu sou lá na terra do Egito. Coloca ele no chão, aí vira uma serpente. Com esse cajado você vai abrir o mar, com esse cajado você vai fazer a água se transformar em sangue. Uau!
eu tenho nas minhas mãos o cajado. Olha que poder! Mas não teve capacidade de segurar uma pedra afiada para cortar o prepúcio do seu filho. E quem fez isso? Foi Zípora. Foi Zípora quem fez. Mas não era para Zípora fazer, era para Moisés fazer. O que é que a gente entende? Que não há em Deus a opção da gente ficar jogando para o outro, para outra, a responsabilidade que cabe a nós. É muito bom, irmãos, porque segurar cajado traz status. Segurar cajado traz destaque. Nossa, ele é o homem, nossa, é a mulher de Deus. Olha o tamanho da Bíblia dela. Olha o tamanho da Bíblia dele. Nossa, olha como ele anda. Irmãos, isso daí todo mundo vê. Deus quer ver a gente segurando a pedrinha afiada. E cortando. E obedecendo. E não terceirizando aquilo que a nós é dado como uma responsabilidade. Uma ferramenta doméstica. Cajado, ferramenta ministerial. Pedra afiada, ferramenta doméstica. Aí a gente lembra de Pedro. Viver a vida comum do lar. Tem coisas que são comuns, irmão. Não traz status, não traz destaque, não traz glória, não traz visibilidade para ninguém. É coisa que a gente tem que fazer no dia a dia. É comum. A gente está na geração do extraordinário. A gente está na geração do uau, do incrível, do demais, do top, Mas Deus está falando que existe uma necessidade do comum. Fazer coisas comuns. Faça coisas comuns. A pedra afiada são coisas que você faz no dia a dia e ninguém te vê fazendo. Pastor, eu gosto de te ver pregando, mas o pastor tem que muitas vezes pegar uma vassoura também. E ajudar a esposa a varrer a casa. Tem que pegar a bucha. Como diz o Ronaldo Scott Bryant. Para lavar uma louça. Isso é o comum. Não se espera coisas incríveis com uma vassoura na mão. A não ser que seja bruxa. Aí como não tem nenhuma aqui, graças a Deus. Não se espera, mas Deus está esperando. Moisés, você tem um cajado, rapaz, mas eu queria mesmo é que você não tivesse esquecido da pedra para cortar o prepúcio do seu filho, para fazer algo que você deveria ter feito e deixou a sua esposa midianita fazer no seu lugar. Você deveria ter ido lá. Então, muitas vezes, irmãos, a gente delega nossas atribuições, aquela que Deus colocou a nós, como homens de Deus, como sacerdotes do lar, como mulheres, como ajudadoras, a gente inverte funções, a gente coloca o que é para que eu faça, para que o outro faça. Irmãos, não é obrigação do outro, não é obrigação da escola bíblica, não é obrigação do pastor educar os filhos, os seus filhos, os seus netos. A gente tem ferramentas para ajudar, a gente está aqui para auxiliar, mas quem vai pegar o boi pelo chifre somos nós. Quem tem que fazer a parte somos nós. Você e eu precisamos ir tomar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e pararmos de ficar delegando, porque, irmãos, veja bem, quando a boca é incumbida pelo nariz que está entupido. Você já ficou com o nariz entupido? Quem já? Quem já? Se você não levantou a mão, você mentiu hoje. Todo mundo um dia já ficou assim, ó, gripado. E como é que você respirava? Seu nariz delegou à sua boca a responsabilidade de respirar por ele. Mas aquilo foi uma eventualidade, ele não estava podendo. Mas imagine se ele dissesse assim: nossa, eu gostei. Gostei, boca, a partir de hoje, você que vai respirar por mim. E ele resolvesse se fechar. Como é que fica a nossa garganta, irmãos, quando nosso nariz não trabalha? Ardendo, fica rouco, fica queimando, porque não é responsabilidade dela fazer isso. E por que a gente faz isso em casa?
Nós homens, às vezes colocando sobre as nossas mulheres uma responsabilidade que não compete a elas. Aí a gente vê mulheres cansadas, exaustas, porque além de tudo, ainda tem que dar conta de muitas outras coisas que seria para o homem fazer, e vice-versa. Mas o que eu quero, irmãos, que a gente entenda é que Deus tem um cajado? Tem. Mas Ele tem uma pedra afiada também para colocar na nossa mão. É a pedra do comum, é a pedra das coisas do dia a dia, é a pedra das coisas domésticas, é a pedra que vai trabalhar no contexto da família para que as coisas caminhem bem. A vara é lá para o Egito, a pedra é para dentro de casa. Amém, irmãos? E a gente tem que distinguir essas duas coisas. Deus está falando para nós hoje que a nossa casa vem primeiro. E eu queria só recordar para a gente orar. Não precisamos querer ganhar o mundo se a nossa casa tiver sido deixada de lado. Não precisamos ambicionar coisas grandes se a gente não está dando conta, nem nos preocupando, nem com as menores. Não, irmãos, devemos negociar a obediência à palavra de Deus. Pastor, eu sou o cara, eu sou a mulher de fé. Eu oro e as curas acontecem, os milagres acontecem. Eu sou isso, eu vou lá até Faraó, eu vou mandar ver lá, eu vou pegar o meu cajado. Você tem que obedecer em tudo. Está deixando coisas para trás. Tem obediências menores ficando de lado. Então volta e começa pelas menores, para que haja uma base para as maiores. Além disso, não podemos, irmãos, terceirizar a responsabilidade que é nossa. Vai lá, Zípora. Vai lá, ora você. Às vezes, irmãos, aqui não é assim. Mas quando o marido e a mulher vão orar juntos, o marido aqui da Hebron não diz assim, ora você. Ele diz assim, filha, quem vai orar sou eu. Meu amor, primeiro a orar sou eu. Vou no quarto dos meninos. Vou orar com eles. Vou abençoá-los. Não é assim aqui, irmãos? O Evaldo representando. É assim, irmãos. Não, pastor, eu não gosto de orar na frente dos outros, não. Eu não gosto de ir, não. Mas, irmãos, sacerdote do lar, a casa não pode estar desguarnecida. Vamos parar de terceirizar o que é nosso. Era para Adão estar lá na hora, irmãos, e não ter deixado aquela converseira da Eva com a cobra. Já é para ter chegar lá que você está conversando com a minha mulher, cobra, some. Aí estava lá, gostando do papo, deixando a mulher conversar com a serpente, não fez nada. Terceirizou, ou jogou para ela a responsabilidade de inibir a cobra. E era dele. Quem recebeu o mandato de cuidar do jardim e zelar por ele? Foi o Adão. A mulher iria ajudá-lo, mas ele que tinha que ir lá. Botava aquela serpente para correr do jardim. O que é que tem que fazer lá? Será que tem serpente entrando na nossa casa, irmão? A gente não está fazendo nada. E está deixando isso para quem fazer? Eu queria convidar você a ficar de pé. Queria convidar você a orar. É muito poderoso o princípio da redenção aqui nesse texto também. Porque a gente vê que toda desobediência gera morte. Por ter desobedecido a Deus, a morte visitou a estalagem onde Moisés estava. Deus iria matar Moisés. Está lá no texto. Zípora que pegou a pedra e fez com que aquilo mudasse, mas era responsabilidade do Moisés. Então, desobediência gera morte, mas o derramamento de sangue trouxe vida. Eu quero dizer, irmãos, que nós estávamos assim, no caminho da morte, mas louvado seja Deus,
que Jesus derramou o sangue dele e nós somos livres da morte. Queria que você fechasse os seus olhos, convidar os diáconos aqui bem rapidamente para a gente orar. Irmãos, eu queria que a gente orasse nessa noite. Coloca no meio a mesa, no meio. Tira esse gasofilácio. Tira o gasofilácio, deixa no meio. E eu queria chamar todo mundo. Hoje, nosso último dia, nossa última quinta. E nós vamos chegar todo mundo junto aqui. Nós vamos estender as mãos. E vamos levantar um clamor pela nossa família. E responsabilidade de quem? Dos diáconos, pastor. Eles que vão orar. Não, do pastor. Não, todos nós. Não terceirize uma responsabilidade que é sua também. Não terceirize. Não deixe de abençoar a sua casa. Está aqui foto. Se você não trouxe a sua foto, você vai visualizar a sua família. Você vai fechar os olhos, vai lembrar do seu pai, da sua mãe, vai lembrar do seu esposo, da sua esposa, vai lembrar dos seus filhos, vai lembrar de um por um dos seus filhos, vai lembrar dos seus netos. Então eu queria que todos nós nesse momento orássemos, levantássemos uma só voz, um clamor ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, comece a orar, levante as suas mãos nesse momento. A casa é sua, a casa é nossa. E a gente não vai abrir mão dela. O que é que a gente tem deixado de fazer? Qual obediência a gente tem aberto mão? Deus, mas eu já faço tantas coisas para o Senhor. E Deus está dizendo, e a sua casa? Tem um menino na sua casa que não está em aliança, Moisés. Cadê a sua obediência? Cadê a sua preocupação com a sua casa, Moisés? Você vai deixar o seu filho fora da aliança? Ou vai ficar esperando a sua esposa ir lá e pegar uma pedra afiada? Era sua responsabilidade, Moisés. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Pai, as famílias aqui representadas, Senhor, nós entendemos que há um propósito do Senhor em edificar a nossa casa, mas que o Senhor compartilha isso conosco. Jogar somente para o plano da fé, é só o Senhor quem edifica, não preciso fazer nada. É engano, porque tem gente trabalhando, tem gente pegando a pedra afiada. Eita Deus, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, volta o teu olhar para cada casa, volta o teu olhar para cada filho desviado, volta o teu olhar para cada filho que está em rebeldia, volta o teu olhar, Senhor, para aqueles que saíram de casa, para aqueles que já constituíram família, mas a vida está uma bagunça, a vida está uma desordem, e a gente não vai bater de ombro não, a gente não vai dizer eu tenho nada a ver mais com isso, não, meu Deus, o Senhor colocou ataias nos muros, o Senhor colocou um povo que vê o invisível, e nessa noite nos posicionamos pela nossa família. Nós repreendemos espíritos contrários, nós repreendemos maldições, nós repreendemos ações malignas que vieram de palavras de inveja, palavras de despeita, muitas vezes proferidas por pessoas próximas, palavras de maldição, de derrota, de fracasso, em relação à casa, à família, ao lar. Nós estamos nos levantando agora na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos dando uma ordem agora, que essas palavras sejam desfeitas, anuladas,
sem poder. Tecatarabababacharababacatarabababaçô. Berenemenecandalabassoriandarabalabaçô. Querido, se você tem alguma recordação de que ou seus pais, e isso pode ser de muitos anos atrás, liberaram uma palavra contrária para o seu casamento, disseram: você não tem minha bênção. Ou quem sabe ministraram palavras como: você não vai ser feliz. Ou você vai viver tudo que eu vivi de ruim, você vai viver também. Essas palavras não vieram de Deus. E nessa noite nós vamos colocá-las por terra em nome de Jesus. Então, se você é essa pessoa, coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Pai, na autoridade do nome de Jesus, a palavra do Senhor tem poder. Se por alguma ilegitimidade, desobediência, essa palavra encontrou lugar, mas pelo sangue de Jesus a redenção, o sangue de Jesus desfaz a maldição, o sangue de Jesus desfaz e limpa o pecado, e limpa de toda iniquidade, de toda maldade. É baseado no poder do sangue de Jesus que nós nos levantamos contra palavras malditas, palavras do inferno, que vem acompanhando pessoas, lares, casamentos. Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos esta palavra sem poder. Na autoridade do nome de Jesus, nós desfazemos o poder destas palavras contrárias. Em nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, nós transformamos palavras malditas em palavras de bênção. Tudo que foi ministrado de forma contrária está sendo revertido a nós nessa noite de uma forma abençoadora. Meu lar será uma bênção. Pega essa palavra contrária e transforme ela em nome de Jesus. Diga assim: o meu Deus, Ele me dá uma palavra que me abençoa, que abençoa a minha casa, que abençoa meus filhos, meu casamento, em nome de Jesus. Agora, tenta lembrar que palavra foi essa. Agora muda a ordem dessa palavra. Você diz assim: você nunca vai ser feliz. Você vai dizer o contrário: eu vou sempre ser feliz em nome de Jesus. Seu casamento não vai prosperar, seu marido vai te fazer sofrer. Você vai falar o contrário: meu marido vai me fazer feliz. Esse menino vai ser uma calamidade, um motivo de tristeza. Você vai virar, vai dizer: meu filho vai ser um motivo de alegria, de bênção. Você vai passar tudo que eu passei, você vai sofrer tudo que eu sofri. Você vai voltar essa palavra e vai dizer: eu vou viver tudo de melhor que Deus tem para a minha vida. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Selamos essas palavras, Senhor. Selamos essas palavras pelo poder do nome de Jesus Cristo. Selamos essas palavras pelo poder do sangue de Jesus, revertendo toda maldição e transformando ela em bênção para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar. Nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, firmar essa palavra e dizemos amém, 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 amém. Aleluia. Amém. Ah, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família
e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém. 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 Selamos, Senhor. Selamos, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus está trabalhando pela minha casa. Deus está trabalhando pela sua casa. Mas você e eu não vamos ficar de braços cruzados. Deus chama cada um de nós na sua responsabilidade, na parte que cabe a cada um de nós, e juntos com o Senhor a nossa casa será edificada. Amém? Diga em nome de Jesus: eu agradeço a Deus pelo trabalho que o Senhor tem realizado na minha vida e na minha família. E nessa noite eu digo ao Senhor: eis-me aqui para agir, para trabalhar juntamente com o Senhor na edificação da minha casa. Eu não estarei só. Em momento algum o Senhor estará comigo e a minha casa será abençoada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Levante suas mãos. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por cada semente que o Senhor plantou no decorrer dessas quintas-feiras de novembro, na nossa família, na nossa casa. Obrigado por cada vida que veio te adorar nessa noite. E assim como chegamos, leva-nos em paz, livra-nos do mal. Abençoe aqueles que não puderam vir. Abençoe aqueles que acompanharam esse culto através do canal do YouTube. Abençoa, Senhor, esse regresso também. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pegue a sua foto. Não deixe de orar pela sua família. Deus te acompanhe. Uma excelente noite para você, em nome de Jesus.